Você provavelmente já ouviu a frase de que um diamante é para sempre. Esse slogan de marketing criado no século passado moldou a percepção de gerações inteiras sobre a pedra mais cobiçada do mundo. Mas enquanto entramos em 2026, a ciência está revelando uma realidade muito diferente e até perturbadora para quem investiu fortunas nessas gemas. A verdade é que o diamante está longe de ser a fortaleza indestrutível que nos venderam. Na verdade, ele possui fraquezas estruturais e químicas que podem transformá-lo em poeira ou fumaça em condições específicas, e compreender essas vulnerabilidades é essencial para entender por que o mercado de luxo está mudando tão drasticamente. A história do diamante é uma das maiores peças de engenharia de percepção humana já registradas. Por décadas acreditamos que essas pedras eram o ápice da resistência material, mas a verdade escondida sob as facetas brilhantes é que o diamante é uma estrutura em constante tensão interna. Ao contrário do que muitos pensam, a perfeição atômica é extremamente rara, e a maioria das pedras possui falhas microscópicas que funcionam como linhas de falha geológica dentro da joia. Em 2026, com o avanço da nanotecnologia, conseguimos mapear como essas falhas reagem a tensões externas, revelando que o diamante é muito mais caprichoso do que a indústria gostaria de admitir. Vamos começar pela maior mentira de todas, que é a dureza absoluta. Existe uma diferença crucial que muitas pessoas ignoram entre dureza e tenacidade. Na escala de Mohs, o diamante é nota 10 porque ele resiste a riscos de forma soberana. Nada arrisca um diamante exceto outro diamante de igual ou maior pureza. No entanto, se você pegar um martelo comum e golpear uma joia de brilhante com uma força moderada, ela vai se despedaçar em 1000 pedaços como se fosse um vidro comum. E isso acontece por causa de uma característica física chamada clivagem. Os átomos de carbono estão organizados em planos geométricos específicos. Se o impacto físico vier exatamente no ângulo certo, a ligação entre esses planos se rompe instantaneamente. Em 2026, especialistas em joalheria de alto padrão estão alertando que o uso diário em ambientes urbanos modernos oferece riscos reais de fratura por impacto acidental em superfícies de granito ou aço inoxidável que se tornaram onipresentes na arquitetura contemporânea. Outra fragilidade chocante é que o diamante é um material altamente combustível. Sim, você ouviu direito. No final das contas, um diamante é apenas carbono purificado e comprimido sob condições extremas no manto da Terra. Se você colocá-lo em um ambiente rico em oxigênio e elevar a temperatura a cerca de 800 graus Celsius, ele vai simplesmente queimar. Ele não derrete como o ouro ou a prata, ele evapora, transformando-se inteiramente em dióxido de carbono. Imagine o choque de descobrir que um incêndio doméstico comum pode literalmente apagar sua herança de família do mapa, deixando absolutamente nenhum resíduo físico para trás. Essa vulnerabilidade térmica está sendo cada vez mais discutida por seguradoras de luxo, que agora exigem cofres com isolamento térmico extremo e vácuo parcial para pedras de altíssimo valor, pois o calor radiante sozinho é capaz de desintegrar a gema. Além disso, existe a questão fascinante da instabilidade termodinâmica que assombra a física dos materiais. Na superfície da Terra, sob pressão atmosférica normal, o diamante não é a forma mais estável do elemento carbono. O grafite é a forma estável. Isso significa que agora mesmo seu diamante está tentando muito lentamente se transformar em uma ponta de lápis. Esse processo, chamado de grafitização, leva bilhões de anos em temperaturas normais, mas em 2026 novas pesquisas sobre poluição atmosférica e microvibrações sugerem que certos catalisadores químicos modernos podem acelerar esse processo de degradação da superfície, tornando a gema opaca em menos tempo do que se previa originalmente. Essa transição da dureza para a fragilidade química é apenas o começo de uma lista de segredos que a indústria tentou esconder por muito tempo. O que antes era considerado um investimento sólido para a eternidade agora precisa ser visto sob uma lente de preservação constante e vigilância tecnológica. À medida que avançamos para as próximas descobertas, entenderemos como até mesmo a luz do Sol e a pressão atmosférica do nosso século podem ser inimigas silenciosas da gema mais famosa da história. A fragilidade térmica surge como terceiro ponto crucial que pouquíssimos investidores conhecem de fato. Apesar de ostentar o título de material mais duro da escala de Mohs, precisamos lembrar que o diamante é composto puramente de carbono em uma estrutura cristalina específica. Isso significa que, em um ambiente rico em oxigênio, se for submetido a temperaturas elevadas, geralmente acima de 800 graus Celsius, o diamante simplesmente entra em combustão e desaparece no ar, transformando-se integralmente em gás carbônico. Imagine um incêndio doméstico comum sendo capaz de vaporizar um patrimônio que deveria durar para sempre. Além dessa vulnerabilidade ao fogo, existe o conceito técnico da clivagem. Embora o diamante resista bravamente aos riscos superficiais, ele possui planos naturais de fraqueza estrutural interna. Um golpe seco ou um impacto acidental no ângulo exato pode estilhaçar a pedra de forma catastrófica e instantânea, fragmentando o investimento de milhares de dólares em pequenos pedaços sem qualquer valor comercial significativo. Essa característica mecânica é o maior pesadelo dos lapidários e um risco invisível para quem utiliza joias em atividades comuns do cotidiano. O quinto segredo reside na afinidade lipofílica extrema da gema. O diamante atrai gordura e óleos de maneira quase magnética. A simples oleosidade natural da pele humana cria uma película microscópica que bloqueia a refração da luz, sabotando o brilho e o fogo que definem sua raridade. Em nosso mundo contemporâneo, a manutenção precisa ser rigorosa, pois o acúmulo de resíduos pode causar danos permanentes na percepção visual da pedra.
Avançando para as realidades de 2026, a radiação ultravioleta em níveis elevados também se tornou um fator de preocupação global. Pesquisas recentes sugerem que exposição prolongada a novos padrões climáticos e solares pode afetar a fluorescência de certas variedades, alterando sutilmente a cor original e desvalorizando o item no mercado de revenda. Por fim, a fragilidade econômica se manifesta através da perfeição tecnológica. Os diamantes sintéticos agora são indistinguíveis dos naturais, o que torna a raridade física uma característica cada vez mais frágil e questionável para os novos colecionadores. O mito da indestrutibilidade caiu por terra, revelando que a preservação de uma gema exige um protocolo de vigilância constante que a maioria dos proprietários simplesmente desconhece. Dessa forma, ao observarmos o diamante não como um talismã invencível, mas como um composto mineral complexo, percebemos que o verdadeiro luxo no futuro não é apenas possuir a pedra, mas sim dominar o conhecimento técnico necessário para protegê-la das forças invisíveis da natureza e da